do ponto de vista histórico, se nós fôssemos analisar a maçonaria do ponto de vista histórico, para que haja entendimento, didaticamente nós dividiríamos a maçonaria em 3 fases. A fase histórica, a fase operativa e a fase especulativa. A fase histórica é a construção dela, as suas origens. Dizem alguns historiadores que a maçonaria se origina lá no Egito Antigo, lá no povo hindu. Nós não vamos entrar nesse mérito. E depois vem a fase operativa, em que a maçonaria, alguns maçons, que maçom, seu conceito é pedreiro, esses maçons operativos, eles participaram literalmente da construção de algumas catedrais. E esses pedreiros livres participaram também da reconstrução da cidade de Londres. Houve um incêndio em 1666, no século XVII, onde destruiu 40 mil casas e 86 igrejas. E aí o rei nomeou o arquiteto Christopher Wren para comandar, juntamente com os maçons, a recuperação dessa cidade. Então essas construções das catedrais, essa parte que trata literalmente dessa questão da construção é a parte operativa da maçonaria. Hoje, essa fase que nós vemos chama-se período especulativo. Então é a maçonaria especulativa. O que é a maçonaria especulativa? A gente passa na rua e vê esses prédios azuis, bonito. Essa é a maçonaria especulativa. Essa é a atual fase da maçonaria. Onde nasce essa fase? Nasce da reunião de 3 lojas em Londres, constituindo a Grande Loja Unida da Inglaterra, que se dá em 1717. Então essa maçonaria atual, ela tem vai fazer em junho 303 anos. A maçonaria dessa fase especulativa. Então, para ficar entendido, para ficar claro, essa maçonaria dos templos azuis, essa maçonaria dos tempos que nós vivemos, é chamada de maçonaria moderna. Essa maçonaria permite que eu seja maçom, sem ser pedreiro. Essa maçonaria permite que os professores, que os intelectuais, que os juristas, né, os advogados, os contadores, os economistas possam participar os empresários possam participar ativamente da maçonaria. A reunião dessas 3 lojas, daí nasce a Grande Loja de Londres. A maçonaria chega no Brasil, vamos também estabelecer uma data, um corte na história para ficar bem claro. Ela chega oficialmente em 1786, mas logo que a gente diz já existia células maçônicas e já existiam maçons, vindo da Europa, ou indo estudar na Europa e voltando maçons, as pessoas filhos da nobreza no Brasil. No Amazonas, a primeira loja maçônica fundada é a Esperança por Vir, em 1872. A loja Esperança por Vir fica ali na rua Bernardo Ramos, quase em frente da Estação Naval do Rio Negro, né, do quartel da Marinha, e atrás do prédio antigo da prefeitura, que hoje é o Paço da Liberdade, próximo àquela praça, 15 de novembro. E depois em 1904, isso é um reconhecimento da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, nasce e reconhece como a fundação da Grande Loja Maçônica do Amazonas. Então nós vamos falar aqui de maçonaria, da maçonaria ligada à Grande Loja Maçônica do Amazonas. Só para aguçar o interesse pela maçonaria, em 1884, o irmão Carlos Teodoreto de Farias Souto, presidente da província, decretou
a extinção da escravidão no Amazonas. O governador Teodorito Carlos de Farias Souto, ele era maçom, né? No centro de Manaus, ali, a rua que passa do lado do Teatro Amazonas, em frente da Santa Casa, do lado do Palácio da Justiça, chama-se Rua 10 de Julho. E há uma loja na jurisdição da Grande Loja também, denominada 10 de Julho, em homenagem a essa data, 10 de julho de 1884, local onde foi tornado livre os escravos no Brasil. Primeiro no Ceará e depois aqui no Amazonas, né? Então isso é a parte histórica da maçonaria, que é bom todos conhecerem. Então isso é história. E a maçonaria, vocês vão ver aí, no decorrer das perguntas do Vicente, o seu papel histórico na sociedade mundial, na sociedade brasileira e, particularmente, onde nós vivemos, no Amazonas.